Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Esse vai ser o ponto de partida, o trilho da ministração de hoje. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. O texto diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu queria dar destaque, à expressão receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Outras traduções diz: fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você pode repetir isso comigo? Diga: receberam o selo do Espírito Santo. Bom, a ideia apresentada no verso 13 de receberam o selo, ela está ligada com a declaração que vem no verso seguinte, 14, por isso lemos os dois. O Espírito é o penhor, ou vamos ler aqui já o sinônimo, a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O tema da mensagem de hoje é o selo do Espírito. Um assunto que eu creio que nós precisamos entender mais e melhor, não apenas para que tenhamos um bom alinhamento doutrinário, mas porque acredito de todo o meu coração que essa compreensão é uma das chaves mais importantes para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada com Deus. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 9, Paulo deixa claro que quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Quem é dele tem, e quem não é, quem não tem, não é dele. Romanos 8, 9 diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por enquanto Jesus diz, ele está presente. Vocês podem perceber a ação dele, mas daqui a pouco ele estará do lado de dentro. Mas Jesus diz, o mundo não pode receber. Ou seja, alguém que não nasceu de novo não pode pedir o Espírito Santo esperando que o receba, porque sem o novo nascimento não recebe. Pressupõe-se que quem está pedindo é alguém que nasceu de novo. Mas se é automático, por que é que tem que pedir? Então, essas coisas têm trazido muito debate entre algumas escolas teológicas, relacionando não só o questionamento com, peraí, é aqui, é depois, mas também com a própria ideia do selo do Espírito Santo, que sempre esteve associada ao entendimento da habitação no cristão. Então, aqueles que dizem, isso aqui é automático, o Espírito Santo veio habitar em mim, pressupõe, eu recebi o selo de cara no dia da conversão. Aqueles que dizem, não, existe alguma coisa a ser buscada depois, empurram o recebimento do selo para depois. Eu acredito que nós somos de uma percepção bíblica mais clara para entender o que de fato é o selo do Espírito em nós. E não dá para falar da segunda coisa sem resolver a primeira. É quando você entende que a Bíblia nos apresenta duas experiências distintas. Uma delas se dá na conversão, quando nascemos de novo e de fato a pessoa do Espírito Santo vem habitar em nós. Outra delas, depois de já tê-lo habitando em nós, é quando somos revestidos de poder. Então, por exemplo, já falamos anteriormente aqui, ao apresentar o ministério do Espírito, que ninguém pode se converter sem a ação do Espírito Santo. Trabalhando o arrependimento, a fé, a própria experiência do novo nascimento. E algo que nenhum de nós pode negar é que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não há conversão sem a obra dele. E eu gosto de dizer que o Espírito Santo te leva a Cristo. Mas depois você veio a Cristo. João Batista anunciou, ele, Jesus, vai batizá-los no Espírito Santo. A partir do momento que você vem a Cristo, Cristo diz, agora eu vou te mergulhar no Espírito Santo. O Espírito Santo te colocou em mim e agora eu vou te colocar no Espírito Santo. São duas experiências distintas. Em João, no capítulo 20, no verso 22, a Bíblia diz que o Senhor aparece aos discípulos depois de ressuscitado. E o texto diz assim, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Naquele momento, depois da ressurreição, consumada a obra, ele sopra sobre eles e diz, recebam.
Eu acho interessante que ele não diz, olha, isso aqui é só uma ensinação profética, mas não vai acontecer agora. É outro momento. Ele dá a entender, o Espírito Santo está disponível e vocês já podem tê-lo. No sentido de habitar em nós. Não se trata o batismo de algo automático na conversão, mas isso não significa que na conversão nós não nos tornamos morada de Deus no Espírito. Por que eu digo que é importante separar essas coisas? Em Gálatas 3:2, Paulo pergunta, quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele diz, quando a palavra é pregada, inclusive assuntos como esse estamos ministrando ao longo de todo o mês, fé é despertada. Por quê? Fé é necessária para receber o Espírito Santo como qualquer outra coisa, e assim como você precisa quando entrega a sua vida a Cristo. No verso 5 ele volta a dizer, aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então é necessário uma correspondência de fé específica, é o que Jesus falou, peça o Espírito Santo, creia para que você receba o Espírito Santo. Aí alguns tentam misturar a experiência do batismo no Espírito com a do Espírito Santo vindo habitar em nós na conversão. Diz, não, quando alguém converteu, já recebeu o Espírito Santo, já foi batizado, já tem tudo o que precisa. E eu digo, é confuso você tentar sustentar isso. Por quê? Quando você olha para as declarações do livro de Atos, em Atos 10, na casa de Cornélio, e já lemos esse texto, o povo primeiro foi batizado no Espírito Santo, pode depois ter sido batizado nas águas. Tem crente nascido de novo, não batizado, desviando, virou-se contra eles, quando muita gente que além de nascer de novo e ter sido batizado no Espírito Santo, começaram a desviar. Aí a turma dizia, mas e o argumento de que tem garantia e o processo não perde? Alguém disse, ok, vamos tirar a experiência. Esse texto fala claro da conversão, o outro, e esse texto fala claro da unção e não são as mesmas experiências. E o que eu acho curioso é as pessoas tentar brigar por qual versículo é que tem razão. Como se uma parte da Bíblia fosse verdadeira e a outra não. Como se uma tivesse certa e a outra errada, e a gente tem que descobrir qual é a certa. A verdade está no todo, na concordância. Tipo assim, mostra que um selo de garantia num produto, ele é válido enquanto você usa direito. Ele diz, não adianta jogar o iPhone debaixo da roda do carro, passar por cima e esperar, né, que o fabricante simplesmente dê outro. Existe um entendimento prático sobre isso? As Escrituras nos mostram que sim. Por exemplo, em Filipenses 2:12 a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se ela é um ato unilateral de Deus, por que é que existe um imperativo para que eu desenvolva? Em Efésios capítulo 4, verso 30, que diz, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados por dia da redenção. Aqui Paulo introduz a ideia de selo, não como uma experiência única, cronológica, em um momento ou outro, mas ligada a um relacionamento. Se você entristecê-lo, se você afastá-lo, você vai perder a única garantia que você pode ter. Então ele não está falando do selo aconteceu aqui, o selo aconteceu ali. Ele fala de algo que envolve uma dinâmica de interação contínua e permanente. E que se for comprometida, a garantia foi embora. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 13, em algumas traduções, isso mudou para um versículo novo, que é o 14, mas é o último do capítulo, é o último de 2 Coríntios. Esse verso diz assim, nós o apelidamos de a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, não com alguns, com todos vocês. Porque cada um desses itens apresentados aqui é para todo mundo. Eu fico olhando para um versículo como esse, imagino que a maioria dos crentes lê ele mais ou menos assim, a graça do Senhor Jesus Cristo. O crente para e fala, top, esse negócio é sério, isso aqui é importante, é vital, essencial e inegociável. Porque ele lembra da declaração de pela graça sois salvos, então ele pensa, se não tiver a graça, está todo mundo lascado. Então ele diz, isso aqui é importante. Aí ele continua lendo. E o amor de Deus, ele para e diz, top também, essencial, vital. Porque lembra de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E pensa, se não fosse o amor de Deus, a gente estava tudo perdido e lascado. Mas ele termina a leitura mais ou menos assim. E a comunhão do Espírito Santo, o que quer que seja isso, não deve ser importante, esteja com cada um de vocês. Eu digo, como é que é?
O Senhor Jesus oferece algo que é vital, a graça, sem o qual não tem vida cristã, não tem salvação, não tem relacionamento com Deus. O Pai oferece algo vital, a expressão do seu amor que providenciou tudo, vital, sem o qual não há vida cristã, não há relacionamento com Deus, não há nada. E o Espírito Santo oferece uma coisa inútil, sem vergonha, sem propósito, só para entrar na lista, mas que não tem nenhuma relevância. O nosso problema tem sido não conseguir mensurar o peso que o ministério, que a obra do Espírito tem em nós. E não adianta falar dele agindo sozinho, que para que ele haja é necessária interação. E nessa interação, a Bíblia nos mostra uma ideia de relacionamento, porque o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é uma energia, ele não é uma força, ele não é um poder, ele é uma pessoa. E é Deus. É um com o Pai e com o Filho. Então, o Filho e o Pai apresentam obras essenciais, e a dele totalmente desnecessária. Ele veio habitar em nós, a troco de nada. Porque não tinha lugar para ele morar no céu e descobriu que podia morar dentro de mim, dentro de você, de graça, sem pagar aluguel. Se nós não entendemos a importância do que ele veio fazer e a natureza da sua obra, que requer interação, mas não é só você vai um movimento do lado de lá, eu faço do lado de cá. Essa interação é relacional. E aí nós já falamos que o Espírito Santo pode ser resistido, que ele pode ser enciumado, que ele pode ser apagado, que ele pode ser entristecido. São todas dinâmicas de algo que acontece dentro do quê? De um relacionamento. Jesus disse que o mundo não pode recebê-lo. E que se alguém não tem, não é de Cristo. Porque aqui está a determinação clara de quem é de Cristo. Agora eles se tornaram participantes. Não é que foram tocados, mas não deixaram ele terminar o trabalho. Se tornaram participantes do Espírito Santo. O receberam, sem ser salvo. A Bíblia diz, provaram a boa palavra de Deus. E provar aqui da ideia de saborear. A tradução espanhola de Reina Valera diz, degustaram, saborearam a palavra de Deus, ou seja, não receberam apenas um evangelho mal pregado, explicado, foram discipulados, ensinados, instruídos na palavra. A Bíblia diz, e provaram os poderes do mundo vindouro. O que você pode falar desde a transformação do fruto do Espírito, a manifestação dos dons. Tudo isso sem ser salvo. Verso 7 começa com a conjunção explicativa. Por quê? Um raciocínio está sendo construído e uma explicação será feita. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Ele está falando de crente bom que está de pé e crente ruim que caiu. Crente que corresponde com Deus e crente que deixou de corresponder com Deus. E ele entra com alegoria, falando de terra boa e terra ruim. Terra que corresponde com fruto e terra que não corresponde com fruto. E ele não está falando literalmente de terra, porque ele termina dizendo no fim do verso 8, e o seu fim é ser queimada. Terra não queima. Você sabe que incinerador é esse que ele está falando? Então a pergunta é, qual é o grande diferencial que determina quem frutifica para Deus, quem não? Durante muito tempo, olhando para esses versos 7 e 8, de forma equivocada, eu pensava, bom, sobre um grupo choveu, sobre outro grupo não choveu. Além do fato de que a Bíblia apresenta as chuvas como uma figura do derramar do Espírito Santo, é evidente que a chuva é um investimento de Deus para que a terra frutifique. E o maior investimento que Jesus sinalizou que nós precisaríamos para viver a vida que Ele espera de nós é o Espírito Santo. O nosso problema é que a vida inteira nós ficamos tentando definir o selo num lugar de referência cronológica. Aconteceu lá ou aconteceu cá. Deixa eu tentar explicar isso de outra forma. Hoje, 17 de setembro de 2023, eu completei exatos, descontando, levando em consideração no bissexto tudo, 18.522 dias de vida. Eu estou há 18.522 dias no planeta Terra. Para simplificar, só conto 50 anos. Que sempre tem um que fica. Que idade ele tem? Pronto, já resolvi o seu problema, você volta a prestar atenção aqui, em vez de ficar fazendo a conta. Se eu levar em consideração aqui, só a nível hipotético, que eu tenha comido em média 1 quilo de comida por dia. Média generosíssima. Considerando a época que eu era criança e malemar comia, e os últimos anos, a última década que eu me converti nessa área. Porque teve alguma coisa nesse meio, no limbo aqui, que 1 quilo era uma refeição. Então, vamos tentar imaginar uma média que sirva para a maioria de vocês. E mesmo para a maioria de nós, a média é generosa. Isso significa que eu já comi no mínimo, 18 toneladas e meia de alimento. Ou seja, eu sou uma máquina devoradora de alimentos.
Eu fico imaginando se eu fosse estocar 18,5 toneladas de alimento aqui em cima da plataforma, qual seria a altura, né? Porque o espaço já está limitado, qual seria, não a extensão horizontal, mas vertical. Quanto espaço precisaria para acumular 18,5 toneladas? Ou seja, é muita comida, gente. Se alguns anos atrás, quando eu completei 15 mil dias de vida, e eu pensasse, meu Deus, 15 toneladas de alimento consumido, e eu chegasse à conclusão que eu já comi demais, e parasse de comer permanentemente, eu estaria aqui hoje pregando para vocês? Não. Por que não? Não precisa nem de muita inteligência. Porque não importa quanta comida eu comi, se eu parar de comer, eu morro. Pelo menos permanentemente. E quando nós falamos do Espírito Santo, a gente não consegue entender a mesma lógica? Deixa eu te dizer uma coisa, não importa quanta experiência já teve com o Espírito Santo. Se você parar de relacionar-se com Ele, você morre. Então o selo não é a experiência do primeiro dia, aleluia, eu tive uma experiência, estou garantido para sempre, não preciso de mais nada. O selo não é a experiência do batismo no Espírito, mas envolve todas essas coisas. O selo é uma resposta contínua de relacionamento com Ele, onde eu e você decidimos, eu não vou apagá-lo, eu não vou diminuir sua obra, eu vou interagi-lo, eu não vou entristecê-lo, eu não vou resisti-lo, eu não vou afastá-lo, eu vou permanecer sensível à sua condução e à sua liderança. Resumindo, o selo do Espírito não é uma experiência única. É um ato contínuo de interação e relacionamento. Por isso, quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito, nunca é uma experiência única. É ato contínuo. Ou seja, alguém pode ter se tornado participante do Espírito Santo, como esses hebreus estão ouvindo falar de um grupo, e ainda assim interromper completamente o processo, a ponto de não ter garantia nenhuma. Aliás, vários textos não só relacionam o conceito do selo com garantia, mas mostram pecados contra o Espírito Santo que sinalizam uma interrupção do processo. E a gente já falou deles. Mas vamos recordar alguns e tocar em outros. Atos 7:51, Estevão diz, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Alguém diz, não, isso é quem não converteu. Vamos pular. 1 Tessalonicenses 5:19, falando para o crente, não apaguem o Espírito. Ele não está dizendo que a pessoa do Espírito será extinta, deixará de existir, mas obviamente sua obra na nossa vida, ao ser comparada com o fogo, está dizendo, se você alimenta, ela permanece ou aumenta. Se você não alimenta devidamente, ela diminui, e se não alimentar nada, ela pode se apagar completamente. E se eu e você o apagamos completamente e ele a garantia, significa que nós podemos ter aberto mão da garantia no meio do processo. Se continuarmos a pecar de propósito, outra versão diz deliberadamente, ou seja, intencional, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, intencionalidade em pecar depois de conhecer a verdade. Alguns dizem, não, é porque aqui o ímpio está na ignorância, não sabe. Agora alguém pregou, ele não quis, ele quer ficar no pecado, e eles tentam dizer, isso aqui não é para o crente. Aí eu digo, não. Vamos continuar lendo. O texto diz, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Eu costumo dizer isso às pessoas, frequentar a igreja não fará de você um cristão, assim como frequentar o estábulo não fará de você uma vaca. Você pode ir num ambiente que tem gente com aquela natureza, se você não mudar de natureza, você nunca será aquilo. Então é evidente que alguém pode estar no nosso meio sem conversão. Mas o livro do Apocalipse diz que a única forma de ter acesso, entrar na cidade pelas portas, é lavando as vestes no sangue do Cordeiro. A questão é que você não pode esculhambar a garantia achando que vai continuar bem. E esse é o ponto que as pessoas de alguma forma estão buscando, uma garantia irresponsável. Eu vivo de qualquer forma, eu não preciso corresponder com Deus. Não quer dizer que você vamos acordar cada manhã com medo, perdi a salvação hoje, ou ela continua aqui, não é isso. Mas a Bíblia está dizendo que eu e você precisamos levá-lo a sério, que nós precisamos corresponder com Ele. Quem está entendendo, diga amém. O selo, portanto, é um relacionamento contínuo com o Espírito Santo.
Não importa se você ao nascer de novo recebeu a habitação dele, se um dia que você foi batizado no Espírito Santo foi cheio, transbordou dele, se depois você teve um batismo de fogo com ele, se depois você viveu o poder dos dons com ele, se em algum momento você se tornar insensível para ele, você jogou fora a única garantia que tinha. Então por que é que Jesus diz, blasfemou contra mim, a gente resolve, contra o Espírito Santo não? O que ele está dizendo? Jesus está dizendo, não, é que eu sou legal pra caramba, eu sou assim muito amoroso, perdoador, mas o Espírito Santo não, ele é rancoroso, melindroso, então ele não, como eu, não vai te tratar bem. É isso que ele está dizendo? Não. Jesus está dizendo, enquanto você está me atacando, o Espírito Santo ainda está tentando te convencer do pecado. Então nós temos na Bíblia um exemplo de um Saulo que está perseguindo Jesus, lutando contra Jesus, mas o Espírito Santo trabalhando para levá-lo ao arrependimento. Mas quando você afasta aquele único que poderia fazer o que você precisa para se garantir, como é que você se garante sozinho? É por isso que eu acho um absurdo quando alguns pregam que na tribulação o Espírito Santo vai ser tirado da terra e o cara que com a ajuda dele nunca converteu, agora vai converter por esforço. Eu digo que vocês estão de brincadeira. Nós precisamos entender a centralidade, a proeminência da obra do Espírito e que eu e você temos responsabilidade na interação. O selo é uma garantia, sim. Nenhum de nós precisa ter medo de que o processo seja interrompido, porque Deus não vai interromper a parte dele enquanto eu e você estamos interagindo devidamente com ele. E a interação, ela se chama relacionamento, porque ele é um ser pessoal, ele não é uma força qualquer. A dinâmica dessa interação vai ficar mais clara na semana que vem, quando falarmos sobre a forma como ele deseja nos liderar e qual o nível de resposta que eu e você temos que dar a ele. Mas eu gostaria que hoje a gente pudesse terminar com alguns momentos de oração. Por quê? Nós precisamos rever o nosso relacionamento. De tempos em tempos a gente precisa parar, dar uma olhada e rever. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. E muitos não percebem que começa nas primeiras coisas. Às vezes é um pensamento que ele teve, algo que ele falou. E o Espírito Santo vem tentar convencê-lo, isso não é legal. E muitas vezes o coração endurece. A pessoa se enche de razão para justificar o que fez, por que fez. E muitas vezes o processo vai lentamente. Uma coisa é entristecê-lo uma vez. Outra coisa é fazê-lo algumas vezes. Outra é fazê-lo várias vezes. Outra é fazer muitas vezes. Outra é fazê-lo permanentemente. Mas esse processo de deterioração da fé, ele nunca é instantâneo. Alguém diz que o crente não cai, ele vai caindo. E é necessário muito descuido e falta de sensibilidade para que essa relação se deteriore profundamente a ponto de não ter mais volta. Mas biblicamente é possível ultrapassar a linha sem volta, com certeza. Mas a ideia de falar isso é tentar criar em você o medo ou o pavor de chegar no lugar sem volta. É justamente criar em você uma resposta, um posicionamento, dizer, nem a pau que eu vou atravessar para o lado de lá. Eu quero me garantir do lado de cá, pertinho dele.